Alunos do Instituto Teológico, paz seja convosco. Vamos para a segunda aula nossa de administração eclesiástica. Que Deus possa abençoar a nossa vida, para que nós possamos abrir a nossa mente, para poder entender aquilo que Deus quer colocar nos nossos corações. Ou seja, todo o entendimento para as nossas vidas, ele traz algo, ele acrescenta algo. Amém? Nós sabemos que online tem as suas dificuldades, mas nós cremos que talvez dê para nós ainda, se possível, nós conseguimos fazer pelo menos uma aula presencial. Até mesmo para a gente se conhecer, ver quem são os alunos, ver os corintianos que estão lá, que só o sangue de Jesus ninguém merece, mas sempre tem um pelo menos, Um eu já sei que é mesmo, mas vamos estar agradecendo a Deus para que Ele tem nos proporcionado e nos dá essa oportunidade. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a tua vida. Vamos lá. Eu tinha passado para vocês da seguinte forma. A última aula nós terminamos que eu iria entrar no texto, ou num ponto. O pastor e a administração da igreja, que está no capítulo 15. No capítulo 1, página 15 da tua apostila, tá bom? O pastor e a administração da igreja. Amém? As atividades dos pastores e obreiros da IEQ não restringem somente a pregação do ensino, somente ensinar, não. Mas ela demanda uma atenção muito grande também na área espiritual e na área administrativa. A nossa IEQ é assim, ela é ensinamento, ela é na área espiritual e também demanda na área administrativa, como eu falei na aula passada, amém? A estrutura administrativa da IEQ. Ela possui uma forma de gestão compartilhada. Compartilhada não é o nome que a gente faz tempo que não vê, Na verdade, é o que mais nós vemos hoje, é a palavra compartilhada, tá? E este fator é importantíssimo, porque ela alivia a carga e a responsabilidade, tanto em cima do pastor, como também em cima de toda a equipe que trabalha dentro de uma igreja. Então ela é compartilhada, cada um fazendo a sua função, com responsabilidade, tá? Ou seja, dividindo tarefas, como aparece nas escrituras sagradas. Nós vamos ler um texto aqui, vocês vão ver exatamente como nas escrituras sagradas em Atos, faz muito tempo, mais de 2000 anos, a gente vai ver como era compartilhada. Então, em Atos 6, versículo 2, diz o seguinte, preste atenção. Então os 12, convocando os discípulos, disseram, não é certo que nós deixemos a palavra de Deus, porque eles provavelmente estavam tendo um momento com Deus naquele momento, Aí eles dizem, não é certo que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos a mesa. Correto? Eles estavam tendo momento com Deus, momento espiritual com Deus. Eles falaram, não é bom, não podemos deixar e servir a mesa. Fazer um serviço braçal, vamos dizer, Se você vai ver, o subtítulo é a instituição dos diáconos. Vamos continuar. Escolhei, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais continuamos sobre esta tarefa. Então, eles mandaram escolher 7 homens para fazer essa parte. Correto? Vocês estão entendendo? E o versículo 4, preste atenção que é o encerramento. Nós, porém, continuaremos na oração e no ministério da palavra. Ou seja, eles iam continuar orando no ministério da palavra e os outros que eles pegaram, os sete homens lá, eles iam fazer essa tarefa de servir, arrumar a mesa, tudo aquilo lá, Então você vê que na obra de Deus tem lugar para todo mundo. E na Quadrangular é uma obra compartilhada. Amém? Estão entendendo como é que é? Vamos lá. Princípios gerais de administração eclesiástica. A administração
como toda ciência, ela é uma ciência de administração. Deve ser baseada nos princípios. Nós separamos três, que na verdade são os três principais, que é o que define a administração eclesiástica. Primeiro, divisão do trabalho. Nós temos diversos departamentos dentro da nossa igreja que desempenham atividades espirituais e administrativa, como nós lemos lá em Atos, né? Quando você divide tarefas, você não diminui. Tem muitas pessoas que pensam, pô, eu vou ensinar, vou dividir, ou compartilhar o que eu sei, né? Então, o que pode acontecer? Principalmente em empresa, né? Muitas vezes. Essa pessoa vai pegar meu lugar, vai puxar o meu tapete, e às vezes em empresas, e às vezes na igreja também é assim. Mas na realidade, quando a gente divide tarefas, quando a gente divide tarefa com as pessoas, como fez em Atos, nós não estamos diminuindo, mas sim nós estamos multiplicando com o objetivo de aumentar a eficiência do trabalho a ser realizado. Tá? Então vocês estão vendo a diferença. Autoridade e responsabilidade. Vou ler para vocês. A autoridade é o direito de dar ordens e o de esperar obediência. E de esperar a obediência, e é a responsabilidade, e tudo isso é uma consequência natural. A responsabilidade disso tudo é uma consequência natural da autoridade, né? Então você vê que a autoridade não é escravidão, não. A gente espera, aqueles que estão recebendo a ordem para fazer, tem a responsabilidade natural da autoridade. É natural isso daí, tá bom? Não é obrigatório, é natural, porque todos nós temos que ter um líder, aquele a qual nós vamos obedecer, que nós vamos seguir, aquele que vai determinar. Então, cada um fazendo a sua tarefa compartilhada. E a última, disciplina, depende da obediência. E nas igrejas, a obediência, nós que somos cristãos sabemos muito bem que nós temos que ter obediência à palavra de Deus, aos mandamentos de Deus, aquilo que Deus tem colocado. Então nós conhecemos muito bem a palavra obediência. E na administração é a mesma coisa. Amém? Então vamos lá. Princípios de administração: divisão do trabalho, autoridade e responsabilidade e disciplina. Isso não é só na igreja ou só numa empresa, mas isso é na nossa vida, na nossa casa, né? Em pequenas coisas. Na nossa casa nós temos que ter princípio de responsabilidade, nós temos que ter princípio de administração dentro das nossas vidas. Amém? Da nossa casa e daquilo que nós temos nas nossas mãos e daquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Amém? Próximo ponto, nós vamos ver o governo eclesiástico. Eu vou explicar para vocês o que é. É uma forma administrativa das igrejas, capítulo 1, página 16. Nós temos várias denominações. Todas elas acreditam que Jesus, ele morreu na cruz por cada um delas, por cada um de cada denominação lá. Acreditamos num único só Deus, numa única só fé, numa única só esperança. Mas a parte administrativa, as denominações, cada um tem o seu governo, né? Governo significa aquilo que vai administrar, a forma de governo. Como nós temos vários governos no mundo inteiro, dentro das igrejas nós temos diversos governos também. Vamos lá a três, que são os três. Congregacional, ou seja, o que é isso? A igreja se reúne em assembleias e o poder do mando reside em uma assembleia, né? Resumindo, nós temos a Congregação Cristã do Brasil. Ela é congregacional. Se você conhece, muitas vezes eles decidem tudo na hora lá, na hora do culto, naquele momento. Então a congregação decide naquele momento lá. É uma forma de governo. E eles são desta forma. Tá? Presbiterial. O governo é centralizado na figura de um bispo dirigente. Ou seja, de um único bispo dirigente. Ele dá a ordem para tudo aquilo que tem que ser realizado. Então ele é único, ele não tem uma diretoria que compõe, ele tem um bispo que decide por tudo aquilo lá, né? Então ele não possui um grupo ou uma diretoria, tá bom?
E a presbiteriana, ela é dessa forma. E o terceiro é episcopal. Preste atenção. O governo é centralizado também na figura de um dirigente, como lá de cima, só que uma diferença. Ele é responsável pelas decisões e destino da igreja, mas ele possui um grupo que o auxilia ou uma diretoria, como por exemplo, esse daí episcopal, grave bem, é o governo da igreja do Evangelho Quadrangular. E nós temos o bispo ou um pastor presidente que tem um grupo que é chamado de conselho diretor local ou outros órgãos superiores que nós vamos ver, que tem um grupo que reúne-se e se decide, tá bom? Então a quadrangular, ela é episcopal, amém? Visão geral da Igreja do Evangelho Quadrangular, tá lá na página 24 da sua apostila. Vamos lá. Os líderes das organizações religiosas precisam ter uma visão global da igreja e por quê? Que é uma característica de um bom administrador. Eu vou dar um exemplo para você. Por que um bom líder tem que ter uma visão geral da igreja, uma visão geral? Não conhecer tudo que está lá, mas ele tem que ter uma visão geral ampla. Por quê? É a mesma coisa de um produto. Quando uma pessoa vai vender um produto, né? O que ela vai vender? Ela conhece aquilo que ela está vendendo, né? Então, para ela ter uma boa venda, ela tem que ter o conhecimento daquele produto. Então, ela estuda, ela vê o que ela faz, o que o produto faz, o que não faz, por que isso é bom, para que não é bom. Então, ele estuda, ele tem uma visão ampla daquele produto que ele está vendendo. Então, um bom administrador é a mesma coisa. Ele tem que ter uma boa visão ampla da igreja, em todas as áreas, né? Amém? Vamos lá. Segundo ponto. Estrutura administrativa da IEQ em 3 níveis hierárquicos da nossa igreja. 3 níveis hierárquicos. Primeiro, administração superior e geral. Ela é exercida pelo CND, grave bem essa sigla, CND, Conselho Nacional de Diretores. Quando a gente fala nacional, a gente fala a nível nacional, ou seja, nós temos uma administração superior e geral nacional, depois nós temos a intermediária, é exercida pelo CED, Conselho Estadual de Diretores, correto? Conselho Estadual de Diretores. O que significa isso? Estadual. Se nós temos, por exemplo, 20 e poucos estados, cada estado tem o seu conselho estadual da quadrangular. Tá? Então a nacional é geral, conselho estadual ela é o conselho em cada estado e a terceira é a administração da base. Ou seja, ela é exercida pela igreja local. Por exemplo, a minha igreja é a base, é a administração da base, exercida pela administração da base, local, Vila União, por exemplo, Jardim Uruguai, a sede, Vila Formosa, Campos Elíseos, né? Cada igreja local, o título dela, a administração dela é da base, tá bem? Vamos aprofundar, então, um pouco mais na estrutura administrativa. Vamos começar pela administração da igreja local, da base, como eu falei para você. Vamos ver a sua igreja, o organograma dela como é. Como tem um CDL, que é Conselho Diretor Local, CDL, grave também essa daí, correto? Que tem um presidente, que é o pastor titular, um vice-presidente, um tesoureiro, um secretário, um diretor de patrimônio e um diretor de diaconato. É o que compõe o CDL da igreja local, né? Episcopal, tá vendo? Tem um líder que compõe o seu conselho diretor local, amém? E a igreja local, como nós falamos da base, nós vamos falar o que é a igreja local agora para você entender.
Eu fiz um resuminho dela aqui para você entender o que é a igreja local. São igrejas que centraliza ou que são centralizadas na administração regional, ou seja, na igreja sede, na administração da região, correto? Em Campinas, nós temos duas regiões. Primeiro, a minha região é a região 716, tendo como o superintendente pastor Celso Heraldo de Carvalho, que detém na mão dele 38 igrejas locais, como eu falei para você agora. 38 igrejas que são igreja base, tá? Então a região, essa região, a segunda região nossa, de Campinas, ela cuida de 38 igrejas, correto? E essa que cuida é chamado de igreja sede, que a gente sempre fala nela, né? Que também é uma igreja sede, que nós vamos para a igreja sede, vamos na regional. Quando a gente fala vai ser na regional, é porque é a regional que administra. E também a do pastor, a outra região, que é a primeira, 715, a nossa é 716, do pastor Adenir é 715, nela tem 39 igrejas, correto? Está na mão do pastor Adenir Leones, correto? Então ele também administra, ou seja, nós temos duas regionais aqui em Campinas. Lembra da divisão de tarefas? Você imagina se tivesse só um superintendente, ia ser difícil controlar esse monte de igreja, né? Que chegaria a quase 80 igrejas, tá bom? Amém? Deus abençoe. Vamos lá. Administração regional já vimos, agora que é a base, agora vamos ver, conhecendo a administração estadual, que é o CD, que é a administração intermediária, exercida pelo Conselho Estadual, ou seja, administração intermediária, ou seja, são os conselhos estaduais, conforme eu falei lá, né? Cada estado tem o seu conselho estadual, e o organograma dela é da seguinte forma: secretarias estaduais e outros departamentos, correto? E outros departamentos. Abaixo estão as regiões eclesiásticas, que no caso é a nossa. Todas as regiões, no caso nós em São Paulo, todas as regiões eclesiásticas estão abaixo dela, e campos missionários, amém? Até voltando um pouquinho na administração regional, que eu acabei pulando, um negócio importante para você saber, o que está abaixo da administração regional. O que está abaixo são as coordenadorias regionais, na administração regional da nossa cidade. Eu, por exemplo, sou coordenador de casais. Tem coordenadoria de casais, de jovens e adolescentes, estão abaixo. E abaixo está a igreja sede, as obras com CNPJs e as obras novas que não contêm CNPJ, amém? Então, coordenadoria regional, nós fizemos mais um parâmetro, e a estadual nós falamos que cada estado tem uma administração estadual. Agora, a administração superior, que é o CND, Conselho Nacional de Diretores, ela é exercida pelo Conselho Nacional de Diretores, como nós falamos, tendo um presidente nacional, reverendo Mário de Oliveira. Ele é o presidente do Brasil da Igreja do Evangelho Quadrangular, amém? Então é ele que comanda toda a estrutura da igreja. Para você ver como a nossa igreja é uma igreja organizada, compartilhada. Imagine um presidente ter que governar mais ou menos mais de 12 mil igrejas que nós temos no Brasil, mais de 12 mil, 14 mil igrejas aproximadamente, né? De 12 a 14 mil igrejas no Brasil. Dá para você imaginar um negócio desse? Contando as obras novas, né? Fora as congregações. Não dá. Então o organograma da igreja é exatamente isso, tá bom? Para a gente ter uma base do que é. Na próxima aula nós vamos dar continuidade, mas para você entender como funciona o organograma da nossa igreja, uma igreja compartilhada. Lembre-se, dividir não diminui, mas multiplica, amém? A nossa igreja, pelo que eu sei, é a única igreja no Brasil que possui uma matriz
e o restante todos são filiais. Não tem divisão, Igreja do Evangelho Quadrangular renovada. Não, não é. É uma única Igreja do Evangelho Quadrangular. Não é uma igreja dividida, não tem outros CNPJs, só tem um CNPJ com várias filiais, aglobado numa só, correto? Tá bom? Deus abençoe a tua vida, continue fazendo a autoatividade e eu já vou postar para vocês o trabalho para ser feito e entregue. A autoatividade vá fazendo, depois a gente vai ver como isso vai ser entregue, mas faça a autoatividade, tá bom? Faça o seu trabalho, a autoatividade, vai estudando. Deus abençoe a tua vida poderosamente. Tamo junto aí, tá bom? Continuamos em oração. Nós sabemos que o estudo tem bastante coisa para estudar, mas a gente vai vencendo, vai trabalhando, vai estudando e crendo que Deus vai dando estratégia para nós. Deus abençoe a tua vida. Paz, boa noite.